quero compartilhar com você um texto e tem a ver com o que eu estou falando. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Eu quero ler aqui, acho que 1 ou 2 versículos, mas eu quero te inteirar desse cenário, para que você entenda. Pode ficar sentado mesmo, pode ficar sentado. Eu quero que você entenda o cenário, para que você possa entender o que uma palavra pode fazer em um ambiente complexo. Eu estou falando de ambientes de intimidade. Amém ou não, gente? Deixa eu ler daqui então, que eu acho que vai ficar mais fácil. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Vai em frente. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Vai em frente. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curado e viva. Segura aí. Essa daqui é uma cena. Esse cara aqui é um pastor de uma sinagoga, e a filha dele estava extremamente doente, e ele chega lá e encontra Jesus voltando de uma situação complexa, porque Jesus estava voltando de Gadá, e ele tinha ganhado para o reino o gadareno, cara. Aquele cara se tornou um evangelista de 10 cidades. Jesus está voltando agora, uma multidão gigante, e ele encontra com esse cara desesperado. E esse cara fala: cara, a minha filha, ela está morrendo, e eu creio que se tu for lá e impor as mãos sobre ela, ela será curada. Aí, volta aqui o texto, o versículo posterior, vamos lá. E aí, olha só o que Jesus vai dizer. Ele implora insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos. Pula, o próximo. E Jesus foi com ele. Jesus o que a gente? Agora, olha só que interessante. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Avança mais um. E estava ali, o que, gente? Cara, mas não era só essa mulher. Essa mulher é a mulher que você conhece a história dela. É a mulher do fluxo de sangue. 12 anos numa situação terrível. Tinha gasto toda a sua grana, estava tudo ruim. E aquela multidão o comprimia, né, o apertava. E de repente essa mulher, que estava também no cenário como Jairo, desesperada. Essa mulher, ela tinha uma palavra. Diga comigo, ela tinha uma palavra. A palavra dela era a palavra mais simples de todas que você possa imaginar, porque ela repetia algumas vezes dizendo: se eu tão somente, o que a gente? Tocar na orla do seu manto. Ela estava realmente interessada em alguma coisa que pudesse acontecer na vida dela, mas ela não estava pensando na cabeça ou na parte mais alta do manto. Ela não queria tocar no coração de Jesus. Ela estava realmente interessada em tocar na parte mais inferior. Ela entendia num raciocínio simples que no meio da multidão que o apertava, se ela conseguisse chegar por baixo, porque aquela mulher era rejeitada pela sociedade. Como ela tinha uma doença, era como se fosse uma menstruação contínua, ela era considerada como imunda pelos judeus. Ela não podia estar em lugar público, porque o problema dela não tinha cura, não existia remédio. O texto vai dizer que toda a grana que ela possuía, ela já havia gastado com os médicos. E ela então ouve falar que um homem de Nazaré, Jesus, um homem de Nazaré, qual era o nome dele? Ele podia resolver o problema dela só com a orla do seu manto. Uau! Ei, querido, essa mulher gerou uma consciência profética. Essa mulher gerou uma consciência avançada. Ela entendeu que ela não precisava tocar no coração ou receber o toque das mãos, enquanto Jairo, num cenário de desespero por causa da filha adoentada, estava morrendo, e dizia: Senhor, por favor, vá na minha casa, eu preciso que tu chegue lá, Senhor. Essa mulher tinha uma mentalidade diferente. Diga comigo, mentalidade diferente. Querido, aprenda uma coisa nessa noite: nem todo mundo pensa como você, e não tem problema nenhum. A Bíblia fala sobre uma fé natural e fala sobre o dom da fé.
O dom da fé é um dos 9 dons do Espírito. A fé natural é aquela que você fala assim: se Deus quiser, vai o que, gente? Vai dar certo. Essa é uma fé natural. Mas existe o dom da fé. Essa mulher talvez nem soubesse o que era fé, mas ela tinha esse dom latente. E qual era o sinal dessa latência, desse dom? Era a persistência em apenas tocar no lugar mais inferior da orla que Jesus usava. O lugar que estava na poeira, o lugar que estava no chão, o lugar que, sabe, talvez eu não tocaria, talvez você, com o conhecimento que você tem, também não gostaria de tocar. Quantas vezes nós chegamos à igreja e o que nós realmente queremos é que o pastor ou que o evangelista, o ministro, alguém que esteja liberando palavras sobre a nossa vida, imponha as mãos sobre a nossa cabeça, toque na nossa ferida. Mas essa mulher persistia em dizer: se eu tão somente tocar na orla do seu manto. Agora escute, querido, eu disse para vocês que o nosso tema aqui é lugar de intimidade. Então essa ministração, ela não tem a ver com Jairo e muito menos com a mulher do fluxo de sangue. Eu quero apenas colocar você à parte do que está acontecendo no lugar para onde Jesus está caminhando, porque ele está seguindo uma jornada para a casa de Jairo, que ficava a algumas horas dali. Jesus está caminhando para lá. Enquanto isso, a multidão chega. Coloca para mim lá o versículo de novo. A multidão chega. Essa mulher desesperada chega. Pode avançar, pode avançar. E aí o texto vai dizer, pode avançar um depois. O texto vai dizer que ela padecia. Ela estava totalmente mal. Deixa eu só colocar aqui o versículo correto para tu chegar ali direto. E aí o texto vai dizer, no versículo de 28, número 28. Ela está dizendo repetidas vezes: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela está repetindo isso. Escute, querido, ela está gerando um ambiente de milagres. Ela persistia na palavra, ela persistia na convicção. Diga comigo: convicção. É uma convicção que não é natural, é uma convicção sobrenatural. Ela persistia: se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar. E aí a gente vai ver no versículo 29. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu que o seu corpo estava livre do sofrimento. Irmãos, quando ela se sente curada, o texto vai dizer que Jesus para. Diga comigo: Jesus para. E ele para narrar algo, porque ele está caminhando para a casa de Jairo. Mas ele para narrar algo que ninguém entendeu naquele momento. É por isso que eu estou te falando que em ambientes de intimidade existem alguns códigos que o Espírito Santo vai liberar, que nem todo mundo vai acessar, porque são códigos secretos. Existem códigos que têm senhas, e existem senhas que são dadas para pessoas de intimidade. Quem entendeu, diga aham. E o texto vai dizer que Jesus vai dizer o que, gente? Quem lembra? Alguém. O que Jesus vai dizer, gente? Alguém me tocou. Que isso, Jesus? Quanta gente nesse lugar, cara. Alguém te tocou? Alguém me tocou porque foi liberada uma senha aqui. Como assim? Foi liberada virtude. Uma unção de cura que está em mim foi liberada para alguém que tocou o lugar mais inferior. Não tocou no meu corpo, tocou na orla da minha veste. Cara, você está entendendo? Você está entendendo que tudo que você é, e tudo que você se envolve, e todo lugar que você está, como alguém que Deus levantou, como profeta da sua geração, esse lugar será santificado através da sua vida. As pessoas serão transformadas quando você chegar naquele ambiente. Elas serão tocadas, elas serão transformadas e libertas, porque chegou ali um homem de Deus, chegou ali uma mulher de Deus, chegou ali alguém que carrega a revelação do céu. Uau! E aí você sabe o que o texto vai dizer, querido? Olha isso. Jesus vai dizer: cara, alguém me tocou. E ele para, diga comigo, ele para.
Ele começa a persistir nisso, gente. Alguém me tocou, alguém me tocou. Alguém me tocou. Segue aí. Pode seguir o próximo. Olha só. Responderam os seus discípulos: a multidão te aperta, vai em frente, vai em frente. E ele vai dizer que, olha, mas Jesus continua olhando ao seu redor. Olha só, cara, milhares de pessoas. Ele continua olhando ao seu redor porque a senha foi liberada. Alguém que recebe o toque não está igual todo mundo. Eu vou repetir para você gravar isso. Alguém que recebe o toque não está como todo mundo. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Alguém que recebe o toque não está como a maioria. Cara, é evidente, pastor. É evidente, pastores. A gente, quando olha alguém que foi tocado pelo Espírito Santo, a gente vê uma mudança, a gente vê alguma coisa poderosa, algo é nítido, é visual. Você percebe uma transformação. É óbvio que a transformação é de dentro para fora, mas do lado de fora não está como estava na antiga vida que você tinha. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A galera te olha e fala assim: uau, ele está mais bonito. Alguns vão dizer para as meninas: uau, ela está tão linda. Você não sabe, mas a unção atrai, hein? A unção, o poder muda tudo na tua vida. E aí o texto vai dizer, pula aí mais um versículo. Olha aí, vai lá, em frente, mais uma. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Contou o quê? O que estava acontecendo com ela. E o que aconteceu no momento em que ele passou e ela tocou. Diga comigo, um milagre sobrenatural. Agora, olha que coisa antagônica, olha que coisa controversa. A gente está vendo esse cenário lindo dessa mulher testemunhando, essa mulher feliz porque aconteceu uma virada de chave. Mas em seguida, pula mais um, em seguida, o que acontece? Filha, sua fé é curada. Jesus vai falar para ela, vai mais à frente. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de quem, gente? E o dirigente da sinagoga, sua filha, o que, gente? Olha para mim. Imagina Jairo, cheio de fé, porque ele viu uma mulher que tinha 12 anos sofrendo com fluxo de sangue e tocou só na orla da veste e foi o que, gente? Porque à medida que essa mulher testemunhou diante da multidão a mazela dela, ou seja, a mudança dela, a transformação, o milagre que aconteceu, nessa hora, o coração de Jairo explodindo, dizendo: caraca, Jesus vai chegar na minha casa, e quando ele chegar, a minha filhinha doente também será curada como essa mulher do fluxo de sangue. Mas olha que antagônico, olha que controverso. Enquanto ele imaginava isso no coração, chegou a má notícia. Talvez vocês já viveram isso na vida de vocês. Você está tão feliz, cara, com o milagre que Deus está fazendo na vida de alguém, e de repente, no meio da tua alegria, aonde, gente? No meio da tua, vem uma má notícia para tu, cara. Vem uma má notícia para você terrível. Uma má notícia que não vai rolar, não vai acontecer mais. O concurso que você fez, você foi reprovado, a prova não deu certo. Aquilo que você tinha negociado com o banco, que ia ser uma bênção para o seu negócio, não rolou. A tua família está destruída. E cara, estava tudo certo. Jesus estava caminhando para a tua casa. Ele estava caminhando para o teu negócio. Mas eu quero afirmar para vocês que o que nós estamos falando não tem a ver com a mulher do fluxo de sangue, muito menos com Jairo. Tem a ver com um ambiente de intimidade. Porque quando a má notícia chegou, sua filha morreu, disseram: não precisa mais o que a gente. Cara, eles não tinham entendido que nós não incomodamos o Espírito Santo. Não, vou repetir. O pessoal da sinagoga, da congregação de Jairo, não tinha entendido quem era Jesus.
Porque o dia que eu passo a conhecer o Espírito Santo, e quem Ele é, e por que Ele veio, através do sacrifício de Jesus, eu começo a entender que eu tenho com Ele, não é uma forçação de barra, eu tenho com Ele, é uma relação de intimidade e aproximação. E à medida que essa relação ela começa a ficar mais estreita, eu passo a ser mais amigo do Espírito Santo e começo a conhecer mais o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E ele também começa a se revelar mais a mim, e ele começa a se mostrar mais a mim. E cada dia que eu entro em lugares secretos, no quarto secreto, no lugar da oração, no lugar, sabe, que você separou para buscar a Ele na sua intimidade, Ele vai se revelar a você e vai te mostrar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, querido. Avança mais um. Não fazendo caso, escute, não fazendo caso do que eles disseram. Ou seja, faz assim pro teu irmão, ó. Tipo assim, tô nem aí para a sentença que te deram. Tipo assim, não vai funcionar. Sabe aquela palavra de maldição que lançaram sobre a tua vida? Sabe aquela sentença contrária para você? Ou aquele diagnóstico terrível? Ó, olha aqui, irmão, não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse a Jairo, não tenha, irmão, o medo, ele é um espírito, cara, paralisador. O medo paralisa o teu potencial, as tuas habilidades. O medo paralisa a palavra profética que o Espírito Santo colocou na tua boca. A primeira coisa que tu pensa antes de falar é: e se não acontecer? Quem já pensou assim, diga, aham. Eu sei, gente, pode levantar a mão, não vai endemoniar não, fica tranquilo. Às vezes a gente vai, não cara, mas se não acontecer? A gente consegue pensar no mais difícil do que no mais fácil, porque o mais fácil tem a ver com aquilo que Ele pode fazer por mim. Você entende isso? Quando você coloca esse entendimento, quando você se veste desse entendimento, você compreende que é Ele quem faz. Eu vou repetir, você compreende que é Ele quem faz. A parte mais difícil fica com Ele, a parte mais fácil está contigo, cara. A parte mais fácil é abrir a boca e profetizar. A parte mais fácil é liberar a palavra. A parte mais fácil é crer que Ele pode fazer, que Ele quer fazer outra vez, que Ele pode fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Não fazendo caso, ó, nem aí. Jesus disse ao dirigente da sinagoga que, gente, não tenha, somente creia. Você entende que quando você está num ambiente de intimidade, as suas crenças são renovadas? Você está num ambiente, cara, você está vendo um monte de milagre acontecer. Mas apóstolo, eu recebi uma má notícia, mas isso não é motivo para paralisar o que aquele ambiente provocou em você. Querido, ambientes de intimidade provocam milagres sobrenaturais. Mais uma vez, ambientes de intimidade provocam milagres. Mais uma vez, vamos profetizar isso uns para os outros. Ambientes de milagres provocam milagres sobrenaturais. Olha aqui, não tenha medo, somente creia. Avança mais um. Então, não deixou ninguém segui-lo. Senão, eu estou começando a chegar onde eu quero. Ele tinha 12, mas ele separou 3. Por quê? Porque existem lugares de intimidade que nem todo mundo está capacitado para entrar. Existem lugares de intimidade que algumas pessoas são convocadas, não são chamadas. Chamar é uma coisa, convocar é outra. Chamar você pode não ir, mas convocar, você foi convocado, você tem que ir.
explodiu uma guerra, foi convocado os reservistas. Meu irmão, se você não sair de casa para ir, vão te buscar na tua casa, porque você está convocado. Jesus convocou Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque aquele ambiente de intimidade era um ambiente também de dificuldade. Nem todo ambiente de intimidade terá de cara facilidade, ou terá de cara um grande milagre acontecendo. Às vezes Deus vai te levar para um ambiente de intimidade, e é você nesse ambiente que vai começar a gerar a liberação do sobrenatural. Clama a mim e responder-te-ei. Escute, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, e olha o que o texto vai dizer, e ocultas. Esses ambientes existem coisas ocultas, que elas vão se manifestar, mas elas estão na dependência da sua busca, do seu posicionamento, da forma com que você vai se portar. Se você de fato é um soldado que o Senhor convocou para essa geração, ou se você é um medroso que se veste como um soldado, mas na verdade você não representa o exército da salvação. Desculpe, querido, se não era essa palavra que você queria ouvir, mas eu vim aqui enviado pelo Espírito Santo para te convocar para o lugar de intimidade. E aí o texto, querido, vai afirmar, volta lá no texto, o texto vai afirmar que Jesus agora convoca Pedro, coloca para mim, ele vai convocar Pedro, Tiago e João, e avança por favor. E aí o texto vai dizer, quando eles chegam à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um tumulto, um alvoroço, e gente chorando e lamentando em alta voz, porque naquela época, quando se falecia alguém, a família, ela contratava aqueles que choravam no velório, mas não é esse choro que a gente tem acomedido aqui hoje não, era para mostrar que estava doendo. Você imagina quando Jesus chega naquele lugar, ou seja, um ambiente de intimidade, um ambiente de futuro milagre, e um ambiente que está num alvoroço de pessoas chorando e ao mesmo tempo incrédulas diante do que poderia acontecer. É por isso que eu te falo que quando você chega em ambientes de intimidade, você pode encontrar lá não um crente cheio do Espírito Santo, você pode encontrar lá um ateu. Você pode encontrar num ambiente sobrenatural alguém que não tem a ver com aquele ambiente, e aquele que foi plantado naquele ambiente pode ser uma pedra de tropeço para o teu ministério, ou pode ser o trampolim para o crescimento efetivo do teu ministério. E aí o texto, vai em frente por favor, 39, ele entrou e disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta. Ela está o que, gente? Que loucura isso. Irmão, o cara chega sozinho com 3 dos seus discípulos, com Jairo e alguns que foram dar o anúncio para Jairo. E ele chega lá e falou, por que isso, cara? A criança só está dormindo, gente. E aí, olha só o que acontece agora. Versículo 40. Todos começaram a rir de Jesus. Todos começaram a rir. Você sabe por quê, gente? Porque nem todo mundo crê como você crê. Eu vou repetir, nem todo mundo crê como você crê. Pastores, tem gente que para o ministério, ou para de fazer o que Deus chamou para fazer, porque alguém está rindo dele. Não, apóstolo, eu comecei a pregar na praça, porque eu nasci para ser um evangelista, então eu gosto de pregar na praça, mas todo mundo da esquina fica rindo de mim. Por quê? Porque eu prego e ninguém se converte, porque eu prego e ninguém chega. Eu sugiro que você vá no YouTube e coloque assim, a vida de Billy Graham. Você vai tomar um susto. O maior pregador de todos os tempos, um dos únicos evangelistas do mundo que conseguiu fazer uma cruzada para 5 milhões de pessoas no aeroporto na China. Imagina isso.
Na China, o cara reuniu mais de 5 milhões de pessoas. O cara que lidava direto com presidentes de várias nações do mundo. Ele tentou ser pastor local durante 3 vezes e as pessoas riam dele, porque ninguém se convertia, milagre nenhum acontecia, e a igreja dele, ao invés de crescer, diminuía e fechava, e riram dele. Mas você sabe por quê? Que ele persistiu, porque ele entendeu que ele tinha uma chama que queimava no coração dele. Eu vou repetir, ele entendeu que ele tinha uma chama que queimava no coração dele. Então ele entendeu que ele não foi chamado para aquilo. Ele só não foi chamado para pastorear localmente uma igreja, mas ele precisava continuar falando daquilo que ele acreditava. E se você for ouvir as pregações de Billy Graham, todas elas falam da cruz. Toda a pregação de Billy Graham é uma pregação sobre salvação e arrependimento. E ele começou a gerar no coração dele que era possível pregar em estádios, era possível pregar nos aeroportos, era possível pregar em países fechados ao evangelho, era possível romper as fronteiras. Sempre alguém vai rir de você. Ei, você não entendeu? Sempre alguém vai desconfiar de você, não vai acreditar em você. Às vezes você está reclamando porque uma porta se fechou, e você não entendeu que foi Deus que fechou essa porta. Por quê? Porque o teu potencial estava sendo desperdiçado naquele lugar. Eu estou sentindo no espírito aqui que tem resposta para alguém chegando. Todo o teu potencial estava sendo jogado fora naquele lugar. Você fala: apóstolo, eu não entendo, cara, eu tenho ideias fantásticas, eu dou toque, eu dou direcionamento, mas nem... Cara, você não entendeu? Deus está te levantando como um empreendedor do reino, cara. Você vai ser o maior dizimista da casa de Deus. Você não está dependendo mais daquele lugar, foi Deus que fechou a porta. Agora é tempo de você gerar o maior milagre, que é a habilidade que Deus liberou sobre a tua vida. Vai em frente, meu irmão. Apóstolo, mas na minha rua tem 10 pessoas que fazem a mesma coisa, mas não tem a tua identidade, não tem o teu DNA. Vai em frente que Deus vai te capacitar e vai fazer coisas sobrenaturais. Vamos voltar aqui. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Eles quem? Os incrédulos. Pessoal, vamos ser sinceros. Como é ruim a gente estar num ambiente de gente que não crê como a gente. Até rimou, né? É sim ou não, gente? Cara, tu tá orando, a pessoa não está acreditando. Você está falando das coisas de Deus. Cara, você está numa luta o tempo todo. Você está remando para a direita, a pessoa está remando para a esquerda. Aí você sabe o que Jesus fez? Pessoal, eu fui convidado, então por favor, se retirem desse ambiente, porque vocês não têm capacidade para verem os códigos que vão se revelar nesse lugar. Você não tem capacidade. Você não tem capacidade para entender. Irmãos, eu estava falando daquele exemplo de tia Zizi com o pessoal que veio aqui orar pela primeira vez. O ambiente estava favorável. Diga comigo, o ambiente estava favorável. O que eu preciso entender no espírito? O favorecimento dos ambientes. Eu entrei num ambiente, eu senti que Deus está movendo aquela geografia, eu preciso entender aquilo no espírito. E quando eu entendo isso no espírito, eu começo a clamar, liberar palavras, eu começo a gerar vida naquele ambiente de morte, eu começo a chamar à existência aquilo que não existe, e quando eu menos esperar, Deus fará proezas. Jesus pede para que eles saiam. Ele toma com ele o pai e a mãe da criança e os 3 discípulos, e entra aonde estava a criança. Avança mais um. Cara, quando ele entra naquele ambiente, eu agora estou com um bebezinho mais recente, né? Estou com o Lucas, tem 3 meses. Amanhã ele faz 3 meses. E eu não posso imaginar uma perda de uma criança. Eu não posso imaginar. Meu filho mais velho tem 27 anos, o meu do meio tem 15. Eu já sou vovô, gente. Meu filho me deu um neto, meu mais velho, né, que mora na Alemanha atualmente. Meu neto tem 1 ano e 7 meses, o Manuel. Coisa linda, né? E eu não posso imaginar, cara, uma coisa dessa. Então imagina um pai e uma mãe chegando e vendo a filha ali que já tinha falecido. Eles estão totalmente
sem expressão, sem força, porque qualquer pai, qualquer mãe no lugar de Jairo e da sua esposa ficariam sem ação. Essa é a palavra, sem ação. O que tu vai fazer? A pessoa que você mais ama, que você teve todo aquele processo, aquele cuidado, vendo ele ali sem vida. E aí o texto vai dizer que Jesus toma pela mão a menina, aquela mão gelada, sem vida, e ele vai liberar uma palavra. Diga comigo, uma palavra. E ele vai dizer, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno que você se levante. Simples assim. Não teve uma oração demorada, não teve uma oração de 2 horas, foi uma palavra profética em um ambiente de intimidade. Vou repetir, foi uma palavra profética em um ambiente de intimidade. Querido, as palavras que são liberadas em ambientes propícios, ele abre portais espirituais, portais sobrenaturais. Naquela geografia que talvez estava um teto de bronze, estava um lugar parado onde não acontecia nada, mas o ambiente é propício. E você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem uma palavra, o teu coração está incendiado pelo fogo, e você tem convicção de que a palavra liberada vai gerar vida naquele lugar. Eu me lembro um dia, nós havíamos aberto uma igreja, lá no Campo Lindo. Essa igreja fez 20 anos agora, está de pé até hoje. E quando nós começamos esse trabalho lá, há 20 anos atrás, esse lugar era depois de Venda das Pedras, indo para Porto das Caixas, tem um lugar chamado Campo Lindo. Algumas pessoas aqui devem conhecer. Tem uma praça no Campo Lindo, e tinha uma torre vazia. E eu me lembro que nós começamos a orar por uma coisa esquisita, porque ninguém tinha água lá, pastor, ninguém. Era um lugar seco, então terreno lá não se comprava, se ganhava de presente, porque quem quer morar num lugar que não tem água? E nós começamos a orar, e aí nós tivemos um direcionamento, uma revelação. O Senhor disse, comecem a fazer os cultos na praça, porque a adoração vai regar esse ambiente. Escute isso. A adoração vai regar esse ambiente, e esse lugar se tornará propício. A terra não será mais seca. O Senhor derramará chuva, e não a chuva temporã, mas a chuva seródia, e vai acontecer milagres sobrenaturais. E o que aconteceu? Nós, debaixo de um direcionamento, começamos a adorar na praça. Irmão, adorar. Apóstolo, quando vai acontecer? Eu sei lá quando vai acontecer. Você entende, irmão? Eu não sou dono do tempo. Diga para alguém que está do céu, você não é dono do tempo. O tempo não é meu, não é seu. Esse tempo que a gente está, o cronos, né, o cronometrado, não é nosso. Eu estou falando do kairos, do ambiente sobrenatural, do lugar onde o Espírito Santo se move numa velocidade incrível, aonde uma coisa que ia acontecer daqui a 10 anos, acontece em 1 minuto, porque você pisou no sobrenatural. Quem entende isso, diga glória a Deus. E a gente começou a orar, e aí um dia eu estava aqui, eu morava em Tanguá nessa época, 5 horas da manhã, não tinha celular nessa época, era só telefone fixo, e não era todo mundo que tinha também não, o telefone tocando, e a gente atendeu a ligação. O bom que tia Zizi acordava todo dia 5 horas da manhã para orar, então já estava dentro do relógio espiritual dela. Eu sim, tem uma ligação para tu aqui. O que é? Eu chamava de Dindinha. O que é Dindinha? É alguém que está falando que está jorrando água. Jorrando água? Sabe o que você está acordando 5 horas da manhã com uma notícia falando que está jorrando água? Tu nem acordou ainda, o teu corpo está de pé, mas a tua mente ainda está processando. E aí eu atendi a irmã, pastor, está jorrando água, glória a Deus, e falando em língua, eu achando até que era um sonho, gente, porque eu não tinha dormido ainda, a minha parte neurológica estava dormindo ainda, eu fui processando devagarzinho, cara, jorrando água, mas jorrando água onde? Aqui no Campo Lindo, na praça, onde a gente está adorando. Mas como assim jorrando água? O senhor sabe aquela torre seca, vazia? Sei, então está saindo água lá no topo da torre. Aí no topo da torre ou seja, por causa disso,
nasceu ali uma igreja. Nasceu uma igreja. Ou seja, o ambiente não estava propício, mas era um ambiente de intimidade. Muitas pessoas estavam naquele ambiente, mas não enxergaram o lugar do relacionamento íntimo. Talvez você tenha centenas de pessoas que estão no mesmo ambiente que você e não estão enxergando o que Deus está te mostrando. A Bíblia nos ensina que na igreja muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Quando o texto vai falar do arrebatamento da igreja, estarão 2 no campo. Um será levado e outro será deixado. Por quê? Porque um mergulhou num ambiente de intimidade, um colocou aliança no dedo, mas a representatividade da aliança não é o brilho dela, mas aquilo que foi selado no coração. Aliança por fora você pode até tirar, ela pode se tornar até insignificante, ela pode até desaparecer, mas o compromisso continua firmado pelo lado de dentro. Então, aquilo que talvez não está sendo visto pelo lado de fora, continua funcionando pelo lado de dentro, querido. Talita cumi. Coloca a mão sobre o ombro de alguém, coloca aí, profeticamente. Isso. Você vai falar assim para ele ou para ela: Talita cumi. Isso, que significa o quê? Menina ou menino, se levante. Ei, o lugar de intimidade não é para pessoas que se prostram. O lugar de intimidade é o lugar de ressurreição. O lugar de intimidade é onde você estava caído e morto, é onde você não era mais credibilizado, é o lugar onde ninguém mais te dava valor, é um lugar onde a tua palavra não valia mais nada, mas aquele que te conhece de dentro para fora continua acreditando em você. A sua família pode ter te deserdado, as pessoas do teu trabalho podem não acreditar mais em você, mas o Espírito Santo continua crendo, ele continua acreditando que você pode sim levantar desse ambiente e se tornar mais forte, e não mais viver o que você vivia, mas ser uma nova criatura de verdade. Avança aí, 42, imediatamente. Menina que tinha 12 anos de idade, olha só, 12 anos de fluxo de sangue, uma menina agora com 12 anos de idade, a palavra 12 está em evidência aqui. Tinha 12 anos, se levantou, começou a andar. Isso deixou todo mundo o que, gente? Chocado. Uau, atônito. Ou seja, um ambiente onde todos choravam pela perda, onde todos riram quando o profeta chegou. Agora estava todo mundo chocado. Estava todo mundo dizendo: como isso aconteceu? Fique de pé no seu lugar. Como isso aconteceu? Ei, diga isso, como vai acontecer? Não, gera essa palavra, diz assim, cara, como isso vai acontecer? E isso, começa a gerar essa palavra no espírito, diz, cara, como que isso vai acontecer, gente? Eu sei que tem esse momento aqui de oração, mas eu queria fazer uma oração específica agora, pastor, sem problema? No problem. Cara, eu preciso orar. Eu preciso orar aqui por algumas pessoas que estão justamente como a família de Jairo. Você está exatamente como a família de Jairo. Você está chorando alguma coisa que morreu na sua casa.
Você está chorando a perda de alguma coisa muito valiosa para você, e você não enxerga como isso pode ser ressuscitado, você não entende como isso pode realmente virar, mas naquele ambiente onde Pedro, Tiago e João foram levados, eles puderam ver aquela menina que estava completamente morta aos olhos da maioria, mas Jesus disse: ela não morreu. Querido, eu quero ser profeta de Deus aqui para você, para dizer que isso não morreu. Você pode achar que está morto, todos podem achar que morreram, mas isso não morreu, isso está vivo, e Deus vai te mostrar que está. Ele vai usar, querido, a liberação dessa palavra, para ressuscitar algo que havia morrido na tua casa.